salve, meus queridos alunos! Como é que vocês estão? Patrick, é um prazer revê-lo, Patrick. Que bom ter você aqui. Matheus, você tá bem? Matheus, bom dia, que Deus abençoe. Marco Aurélio, Caroline, você tá bem, Carol? Bom dia, que Deus abençoe sua vida. Como é que vocês estão? Dormiram bem? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tópico do edital da PMMG. E aí aconteceu algo que peculiar hoje, quando eu liguei para a manhã. E aí eu falei assim, rapaz, isso aqui me deu um start para trazer um tópico do edital que tá para vocês e eu percebi que uma situação que eu vivi podia ser a solução para o problema, tá? Bom dia, Júnia! Adorei seu nome, tá? Júnia Matilde, Júnia. Tá bom? Bom dia, como é que você tá? Que Deus abençoe. Pessoal, olha só, eu vou comentar hoje algo que eu passei, e aí a partir dessa situação, problema, nós vamos contemplar um tópico do edital, que é um dos tópicos mais fáceis que tem, tá? A dificuldade, talvez, é uma dificuldade mais de interpretação do enunciado, mas ele é fácil, porque é só multiplicação, se você parar para analisar. Beleza? Carol, Júnia, na família de vocês, comenta comigo uma situação aqui. Já aconteceu alguma situação de alguém abrir o guarda-roupa, olhar para aquele tanto de roupa e falar que não tem roupa para sair? Já aconteceu, Rian, em algum momento? Tipo assim, a situação, eu acredito que já. Alguém, você está lá no seu quarto, ou enfim, você está em sua casa, e aí sua mãe, sua namorada abre o guarda-roupa e vai sair, vocês dois vão sair. E aí olha aquele tanto de roupa e na cabeça da pessoa ela acha que não tem roupa para sair o suficiente. Já ou não? Com certeza. Já. Com certeza. Bem, em alguma situação, todo mundo já passou por isso, mesmo que não seja com você, mas com alguém você já viu. E aí, Carol, o que que acontece? Exatamente, Matheus. O que que acontece? Quando você se deparar com essa situação, eu vou mostrar uma técnica chamada princípio fundamental da contagem, que a partir disso você nunca mais vai falar que você está sem roupa para sair. Tá bom? É uma situação que eu conversei com minha mãe hoje ela ia sair com o namorado dela, e aí ela falou, eu não tenho roupa. Aí eu olhei para aquele tanto de roupa e falei assim, eu não acredito que você está falando isso. E aí o que que acontece? Vamos criar uma situação aqui. Tá, Cíntia? Jéssica, bom dia. Vamos lá. Eu falei assim, ô manhã, separa aí, por gentileza, duas camisas. Vou desenhar aqui uma camisa, vai ficar... Tá na tela ainda não, né? Tá. Ó. Contemplem o novo Van Gogh, Van Gogh do século XXI, tá? Com essas pinturas, com esses desenhos rupestres aqui. Mas vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente a minha situação. Eu falei assim, ô manhã, separa aí duas camisas. Minha mãe separou. Eu falei assim, ô manhã, separa aí agora duas saias. Manhã separou duas saias. E eu vou enumerar, tá? Eu vou colocar aqui que é camisa 1, camisa 2, camisa 3, camisa 4. É claro que numa situação dessa aqui, a gente teria que escolher um sapato, enfim, mas só essas duas situações eu queria que vocês visualizassem onde que a gente quer chegar, tá? E aí eu falei assim, ô manhã, numa situação dessa, o que que você tem que observar? Primeira coisa, você poderia escolher a camisa 1 com a saia 3. É uma possibilidade de escolha, beleza? Só que você também poderia combinar a primeira decisão com a outra decisão, que é a saia de número 4, tá bom? Só que aí ela pode falar assim, então beleza, da mesma maneira, eu posso pegar a camisa 1 e selecionar com a camisa 3, e eu posso pegar a camisa 2, ou com a saia 3, né? E a camisa 2 com a saia 4. Num desenho desse que a gente fez, só com essas duas peças de roupa, duas para a camisa, duas para a saia, minha mãe percebeu que ela poderia fazer 1
e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4. Patrick, ao final do processo, ela tem um total de 4 maneiras de se vestir. Somente com essas peças de roupa, tá? Você passa a perceber que você tem ali situações de contagem. Existe um tópico do edital de vocês que é chamado princípios de contagem. A partir de agora, Patrick, a gente vai trabalhar um tópico chamado princípio fundamental da contagem. Beleza? A ideia central do princípio fundamental da contagem é você ter noções básicas de contagem de situações. São tomadas de decisões que têm que ser feitas simultaneamente. E aí, a partir do momento, Cíntia, que você tem essas tomadas de decisões de maneira simultânea, ao final do processo, você tem um panorama geral de quantas formas você pode fazer tal coisa. Nessa situação que a gente fez, primeiro a gente desenhou e depois encontrou as combinações, né? Combinações assim, as maneiras. Eu quero ler com você, Patrick, o que diz o PFC por definição, e aí a gente vai... Eu sempre gosto de trazer essa definição, e aí a gente vai trazer as realidades para os problemas mesmo. Aqui já tem questões, tá? Ontem a gente estava trabalhando, mas aqui já tem questões para a gente fazer. Olha como é que vai facilitar o processo. Porque na hora de uma questão, você não vai ficar desenhando camisa, você não vai ficar desenhando saia, você não vai ficar juntando seta com uma com a outra, não. Vamos lá. Ô, Rian, mudar o slide aqui é a mesma coisa. Eu volto e foi. Ah, de boa. Vamos lá. Jéssica, quando a gente lê uma definição dessa daqui, talvez pode causar uma certa assim, estranheza. Mas ao final de tudo é só uma multiplicação, tá? Vai falar assim, ó. O que é o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem é uma técnica para calcularmos de quantas maneiras as decisões podem combinar-se. Aqui vai uma dica, ó Carol, porque assim, uma dificuldade que muita gente sente, muita gente me pergunta é assim, Ian, eu quero pegar uma questão de matemática, mas primeiro eu quero ler a questão e saber qual é o tópico que eu preciso lembrar. É como se você, de fato, na sua cabeça, engavetasse cada conteúdo e você procurasse assim, ó, vou dar um exemplo que é muito claro. Como é que você sabe que é uma questão de probabilidade? Porque a questão ela pergunta qual é a probabilidade de tal coisa acontecer. E aí, a partir do momento em que você lê aquele enunciado, você já vai na sua cabeça e busca o assunto de probabilidade. Quando você encontrar uma questão de contagem, você vai entender isso aqui, ó. Essa é uma palavra-chave. Você vai realizar contagens de situações onde você precisa enxergar de quantas maneiras você pode fazer tal coisa. De quantas formas eu posso fazer tal coisa. Palavra-chave. E aí vai falar assim, se uma decisão ela pode ser tomada de N maneiras e uma outra decisão ela pode ser tomada de M maneiras. O número de maneiras, Patrick, que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculada pelo produto, multiplicação, de M e N. Então, na verdade, você vai multiplicar as possibilidades de cada situação em que você tem que tomar uma decisão. Talvez ficou difícil. Agora, olha o nosso problema. Vamos voltar aqui. Apaga, né? Não tem nada, não. Lembra que nós tínhamos 2 camisetas e 2 saias. Eu vou botar assim, ó. CAM1, CAM2, SA1, SA2. Quando minha mãe for abrir o guarda-roupa agora, e aí vamos supor no caso das 2 camisetas, nessa situação aqui, Patrick,
ela não vai se deparar com uma tomada de decisão, porque ela enxergou que ela tem ali duas maneiras de escolher uma camisa. Então aqui, ó, quantas maneiras ela vai poder se vestir? Duas. Ela tem duas possibilidades. Quando ela for olhar a saia, ela vai observar, poxa, eu tenho aqui, ó, duas maneiras de escolher uma escolha para a saia. Você percebe que você tem duas possibilidades para a camisa, duas possibilidades para a saia? Lembra que a gente leu o M e o N? O resultado final é a multiplicação 2 vezes 2 igual a 4. Tem, Diego, tem. No mesmo horário para a PMBA, é 14 horas, não é não? Agora é a PMMG, mas 2 horas da tarde, vê aí, Rian, se ele tá. 2 horas da tarde, tá, Diego? E aí, no caso, como o edital da PMBA, ele já está muito mais próximo, porque é dia 21 a prova, as questões que eu vou trazer, então, assim, são questões mais diversas. Então, a gente vai transladar no edital, assim, a gente vai de função exponencial a um MMC, de MMC para geometria, entendeu? Então, assim, a gente vai trazer diversos tópicos e de uma revisão. Ele está falando que está constando 10 horas, né? Depois você confere aí e você manda no chat aí, viu? Para não causar confusão. O Rian vai conferir para você aí, Diego, e aí já retorna. Tranquilo? Então, bora lá, ó. Vamos começar a resolver alguns problemas. Ah, o Diego realmente foi marcado para 10 horas, mas na verdade 10 horas é o da PMMG. E às 14 horas eu volto, tá? Para o edital da PMBA. Vamos lá. Vamos resolver algumas questões agora. Olha que interessante. Júnia, a questão ela vai falar assim, ó. Uma bandeira, ela é formada por 7 listras, que devem ser pintadas de 3 cores diferentes. De quantas maneiras diferentes será possível pintá-la? De modo que as listras adjacentes nunca estejam pintadas da mesma cor. Aqui você tem que perceber, e normalmente as questões de contagem, elas apresentam alguma condição de existência, tá? Porque se você parar para analisar, você só vai multiplicar valores, então é fácil. E aí, o criador da questão, ele tem que pensar numa possibilidade para dificultar. Olha o que vai acontecer com isso daqui. A minha bandeira, ela tem 7 listras. E elas têm que ser pintadas de 3 cores diferentes. Ó, 3 cores diferentes. Na dificuldade, vocês já viram aquela expressão assim, entendeu ou quer que eu desenhe? Nesses casos, turma, desenha que fica mais fácil, tá? Eu vou desenhar aqui, ó, 7 listras, tá? Mas é só uma representação, não vai ficar uma listra. Mas para você entender o que está acontecendo. 5, 6, 7. Patrick, se coloque no lugar do pintor. Você tem, Patrick, a cor preta, a cor vermelha e a cor verde para pintar a sua bandeira. Você tem esses 3 pincéis lá em sua mão. Cristiane, como é que você tá? E aí, assim, ó, essa situação, ela volta e meia se repete. Eu já resolvi bastante com os alunos meus. E normalmente o pessoal de início confunde e depois pega o jeito e vai resolvendo, tá? Patrick, imagine que você tem esses 3 pincéis aqui e você vai olhar para a primeira listra e vai pensar assim, ó. Poxa, para pintar essa primeira listra, eu tenho quantas possibilidades? Aí você vai olhar as 3 cores, olhar a listra. Ah, velho, eu tenho 3, pode ser qualquer uma. Vamos supor que Cristiane, tá? Vamos supor que Cristiane, ela pinte essa primeira listra, exatamente, Mateus. Vamos supor que ele pinte Cristiane pinte essa primeira lista de preto. Só que aí tem uma condição no problema. A listra adjacente, ela não pode ser da mesma cor. Então, uma vez que você pinta da cor preta aqui, ó, Patrick, essa cor ela não pode ser pintada na casa ao lado. Sobraram o vermelho e o verde.
Então, para essa listra daqui, quantas possibilidades você tem? 2. Porque o preto não pode. Ele já foi utilizado naquela pintura. Beleza? Cristiane vai falar assim: ah, Ian, eu quero pintar de verde. Beleza. Uma vez que você pinta de verde, não caia na situação de falar que essa possibilidade aqui é apenas uma. Porque a condição que é aplicada, Léo, é que é a listra adjacente. Uma vez que você utilizou a cor preta na primeira, ela pode voltar na terceira casa. Porque ela não está adjacente à terceira. O que está adjacente à terceira é a verde. Então aqui poderia ser a cor preta e a cor vermelha. Você percebe que volta a sempre ficar 2. Rodrigo, não vai ser fatorial, porque nessa situação aqui você não volta a escrever como 3, 2, 1 ou 7, 5, 4, 3, 2, 1. É uma situação assim, ó, Rodrigo. Aqui eu vou ter 2 possibilidades. Aqui eu vou ter 2, 2, 2, 2. Sempre a casa ao lado não pode ser a casa adjacente. A única que vai ter 3 possibilidades é a primeira, porque eu não tenho pintura antes dela. Então pode ser qualquer uma. Uma vez que você pinta, a casa ao lado exclui uma cor. Da outra, a primeira volta. Aí você sempre vai voltando e fica 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Colocou a quantidade de possibilidades, o resultado é a multiplicação. Porque lembra que quando a gente leu lá na definição, a tomada de decisão simultânea é a multiplicação de todas as possibilidades. Isso aqui, turma, vai ficar 64 vezes 3. Na dificuldade de fazer conta rápida, e às vezes eu tenho essa dificuldade, você pensa assim, ó, 60 vezes 3, 180, 4 vezes 3, 12, igual 192. A dificuldade que vocês vão sentir ao longo do tempo nesse tipo de exercício, nesse tipo de conteúdo, não é a conta em si, é a interpretação. Porque você viu que no chat teve várias possibilidades por conta da interpretação. Então, assim, o meu conselho é, Rodrigo, faça questões. Ah, Ian, mas nem as questões eu estou conseguindo fazer. Comece a estudar pela resolução das questões, tá? Mesmo que você tenha dificuldade, olhe a resolução, porque assim, turma, essas questões, elas começam a se repetir ao longo do tempo. Eu falo para vocês isso, teve um bom período que eu já elaborei questões para a Fundatec. Já pensou se fosse para o concurso de vocês antigamente? É muito melhor. Mas a Fundatec é uma banca do Rio Grande do Sul. Então, assim, nesse período que eu elaborava questões para a Fundatec, quando vocês forem no que concursos, por exemplo, as questões da Fundatec, a maioria eu elaborava. A gente precisa estar sempre assim, olhando as questões. E vocês percebem que sempre se repete. E às vezes o cara tá tão assim, pô, tem que criar uma questão, pega uma e adapta. É sempre assim, tá? Essa questão de pintura mesmo, de adjacente, volta e meia ela cai. Tranquilo? Tem que interpretar. Exatamente. Exatamente. Vamos para uma outra resolução? É exatamente, Cris. A dificuldade é interpretar. A dificuldade é interpretar. Mas aí a prática, a quantidade de resoluções que você começa a ver, você vai perceber que vai começar a se repetir. Fica meio que repetitivo. Perceba comigo aqui agora. Ó. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Você poderia ler assim também, Arthur. De quantas maneiras você pode organizar o pódio para os 3 primeiros colocados? Lembra que você precisa encontrar a situação onde você vai enxergar as tomadas de decisões. Você precisa enxergar onde que você vai colocar todas as possibilidades e ao final você precisa multiplicar. A sacada, Cris, está aqui, ó. Os 3 primeiros colocados. Então você sabe que o seu pódio ele vai ser formado pelo primeiro colocado, pelo segundo colocado,
pelo terceiro colocado. Cris, você vai olhar para essas 7 pessoas e você vai pensar assim, ó. Poxa, velho, eu tô olhando aqui 7 pessoas. Para o primeiro colocado, quantas pessoas podem ganhar esse prêmio? Ninguém saiu. Então você percebe que você pode colocar 7 possibilidades aqui? Uma dúvida que acaba acontecendo às vezes é o seguinte: esse 7 representa a quantidade de possibilidades, beleza? Então pode ser aqui, ó, Wagner, bom dia! Como é que você tá? Wagner, Vaguinho, Deus abençoe, mano. Você tem 7 possibilidades, pode ser o Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio, tanto faz. Exatamente, Cris. Uma vez que você seleciona uma pessoa para o primeiro colocado, ela não volta a entrar na contagem. Comece a visualizar as saídas das possibilidades. Exatamente, é Cauã? Cauã, né? Acho que não deve ter conta, não sei. Cauã ou Cauã. Exatamente. Uma vez que você seleciona o segundo colocado, ele não entra na contagem do terceiro colocado, tá? E aí, automaticamente, você multiplica as possibilidades. Para ficar mais fácil, faça aqui, ó. 30, 6 vezes 5, 30. 7 vezes 3, 21. Como é 30? 210. Essa é a resposta. Vou fazer agora dia 22 da PMBA. Rian, contagem tá no edital da PMBA. Então isso daqui realmente pode te ajudar, tá? Mas o que acontece, na verdade, também desse edital da PMBA é que eles acabam colocando permutações, combinações. Hoje, às 14 horas, eu vou resolver algumas questões de combinação diferentes, de anagrama também. Aí você aparece aí, Rian. Beleza? Paulo, como é que você tá, Paulo? Bom dia. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, ó. Essa questão, aí que tá o detalhe. Patrick, calma, calma. Mas é simples, você vai pegar o jeito. Vamos lá. Essa questão, eu sei, eu tenho certeza. É porque não tem uma caneta aqui. Senão eu ia escrever na minha mão e eu ia mostrar para vocês assim, ó, o que que a maioria ia colocar, tá? O que eu ia anotar. Ah, tem uma caneta aqui, tem uma caneta aqui. Enquanto eu vou pegar essa caneta, façam aí. Eu vou escrever na minha mão o que que muita gente ia colocar. Pronto. Eu escrevi aqui. Quem já fez, deixa no cantinho aí e acompanha a nossa resolução, certo? A questão vai falar assim, ó. Em uma prateleira de uma biblioteca, deseja-se dispor 4 livros de maneiras distintas. Sabendo que a prateleira... Ah, cara, meu coração... Obrigadão, Carol, de verdade, mano, de verdade, de verdade. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no Instagram, tá? Teve gente que mandou ontem, por incrível que pareça. Eu esqueci o nome do rapaz. Mandou, mas mandou. Vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Deixa eu até anotar aqui, quem quiser seguir. É @professor Ian Ribeiro. Fazer o marketing? Óbvio. Se bem que eu sou super desligado para rede social. Vamos lá. Paulo, vamos lá. Vamos imaginar a situação, tá? Tipo assim, você se colocar na situação problema vai facilitar demais. Então vai ficar assim, ó. Sabendo que a prateleira possui 10 espaços em que os livros podem ser colocados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de maneiras. Vamos grifar aqui, porque tem uma situação aqui, ó. Lembra que eu falei que palavra-chave, quantidade de maneiras, que esses livros podem ser dispostos na prateleira. Eu tenho certeza que teve gente que fez essa resposta aqui, ó. Eu não sei se dá para enxergar. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Teve ou não teve? Teve. Por que não é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Que talvez tenha sido a dificuldade de alguns de vocês.
Você precisa visualizar assim, ó. Vou pegar aqui uma situação imaginária de quatro livros. Eu tenho 4 objetos aqui, beleza? Vamos considerar, pegar um menor. Tenho 4 objetos. Vamos considerar, Carol, que você chega lá na prateleira, aí você entrou lá na biblioteca, você tá lá com 4 livros na mão. Aí você olha para a prateleira e fala assim, rapaz, quantas possibilidades eu tenho para guardar um livro nessa prateleira? Aí você olha, ué, eu tenho 10 espaços. Tá vendo, Wagner? O 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Não é. Porque, na verdade, Wagner, você tem 4 livros para 10 espaços na prateleira. Então, quando você chega na prateleira, você tem 10 possibilidades para guardar o primeiro livro. Aí você chega lá na prateleira e coloca o primeiro livro. Uma vez que você coloca o primeiro livro, você continua com 3 livros. Porém, Carol, sobraram quantos espaços? 9. O que você está colocando aqui como multiplicação são as possibilidades das prateleiras. Você não vai considerar como possibilidade de livro, não, tá? Você vai olhar, poxa, eu tenho 10 espaços para o primeiro livro. Sobraram 9 para o segundo. Sobraram 8 para o terceiro. Sobraram 7 para o quarto livro. Porque você tem que entender exatamente, Léo, que esses livros eles podem ser dispostos na prateleira. Essa é uma questão de contagem que muita gente errou nesse concurso que teve aí, tá? E aí você multiplica a resposta, 5.040. Você acertou essa, Léo? Não sei se você fez esse concurso na época, mas foi tranquilo para você? Você entendeu, Patrick? A noção aqui é a gente pegar as noções de contagem mesmo, diversos problemas, sabe? Vamos para mais. Tira o print? Vamos. 5.040, exato. Né? Exato, Davi, exato. O que compensa aqui a gente interpretar é justamente assim, por que não é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Não é, tá? Não é 4, 3, 2, 1, porque a sua prateleira, ela não tem 4 espaços, ela tem 10. O que você tem como 4? Quantidade de livro, não quantidade de espaços na prateleira. Aqui vai uma situação onde eu quero que vocês anotem uma dica, tá? Cris erraria. Não, agora não é mais não, tá? Ó, a abertura de certo tipo de mala depende de 2 cadeados. Para abrir o primeiro cadeado, é preciso digitar sua senha, que consiste num número de 3 algarismos distintos. Ó, isso aqui é importante grifar. Você tem um número de 3 algarismos distintos, escolhidos de 1 a 9. Anota essa dica. Toda questão de contagem, Patrick, que você utiliza formação de números, você precisa pensar assim, ó. O número ele é formado seguindo um sistema decimal. O nosso sistema ele é formado por unidade, por dezena e por centena. O que eu quero que vocês anotem? Uma vez que a questão fixou que seu número tem 3 algarismos, as tomadas de decisões que vocês vão ter são relativos a cada casa do sistema decimal. Como você tem 3 algarismos, então a gente vai observar a unidade, a dezena e a centena. O meu número ele tem 4 algarismos, então eu precisaria observar as possibilidades para o milhar também. Então isso é uma dica, porque quando você lê formação de número, já começa a enxergar decisões para cada casa de unidade, né? Casa do sistema. Ele fala que é distinto. Uma vez que é distinto, Cris, o número que é escolhido, ele não repete. Ponto. Você tem números de 1 a 9. Então, ao total, você tem aqui quantas possibilidades?
Você colocou quantas possibilidades ao total, Cris? Lembra que você está escolhendo de 1 a 9. Exatamente, exatamente. 9 vezes 8... Não, peraí. 9 vezes 8 vezes 7? Mas ele não fixou a senha no primeiro, não? Ah, não, essa é outra. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É porque tem uma questão que ele fixa um valor na primeira casa. Tá, exato. Mas é exatamente. Ó, e aí ele fala assim, você tem 9 possibilidades, certo? Aberto o primeiro cadeado, deve-se abrir o segundo, cujas senhas obedecem às mesmas condições do primeiro. Nessas condições, o número máximo de tentativas para abrir a mala é igual a quanto? A única condição aqui, Patrick, é que o algarismo ele tem que ser distinto. Então você pode encarar que para a casa da centena, você tem 9 possibilidades, é distinto, não repete, 8 na dezena, 7 na unidade. Aqui você multiplica 504. Só que você tem uma outra mala com as mesmas características. Então você multiplica por 2 e aí você tem 1008. Quando o Mateus fala assim, ó, a pegadinha aí é se tivesse o zero. Com certeza. Vamos pegar o gancho que Mateus falou aqui, porque aí eu queria comentar com vocês assim, ó. O que é essa pegadinha que nosso amigo Teu comentou? Vou botar números menores, tá? Vamos supor, Cris, que você tem à sua disposição sempre do maior para o menor. Ô, Gabi, na verdade, assim, essa questão do maior para o menor, ela vai funcionar da seguinte maneira, tá? Você poderia colocar 9 na unidade, 8 na dezena e 7 na centena. Não vai mudar a sua resposta, porque como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Por que que eu prefiro escrever dessa forma? Visualmente, eu me sinto mais confortável em entender que o número está como se fosse decaindo, certo? Do que escrever 7, 8, 9, ou de alguma outra forma, sabe? Mas isso não teria problema. Se a questão pedir que pode ter apenas uma vez o número, se o número 3 foi usado, ele não pode... Peraí. Se o número 3 foi usado, não se pode mais usar o 3. Não, Luan, o que acontece? Ó? Se a questão pedir que pode ter apenas uma vez o número, mas você fala assim em relação... Tem algum... Deixa eu entender. Vamos fazer aqui. Porque aí vai contemplar várias situações. Ó, observe. Primeiro eu vou comentar a questão do zero, e aí a gente une a isso que você está falando. Vamos supor, Patrick, que você tem à sua disposição esses algarismos aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Aí, o que acontece? Eu quero que vocês formem para mim números de 3 algarismos distintos. Só isso. Sendo 3 algarismos distintos, você tem a casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. Talvez, Gabi, o pessoal colocaria assim, ó, 4, 3, 2. Não é. Aí vai falar assim, ué, Ian, não é por quê? Porque eu consigo enxergar que na casa da centena eu tenho 4 possibilidades. Só que aí, o que acontece? Uma vez que você coloca como possibilidade o algarismo 0 para a centena, você está automaticamente incluindo possibilidades de formar um número assim, ó. Só que um número escrito dessa forma não tem 3 algarismos, porque o 0 ele não vai ser contado. Ninguém fala 0,12. Uma vez que você coloca 0,12, ele deixa de ter 3 algarismos e passa a ter 2. Então, olha a pegadinha que Mateus colocou em relação ao 0. Espera aí que eu já... Do distinto não pode repetir o nome. Exatamente, exatamente. Obrigado, Léo. Exatamente. Se não falasse que era distinto, você poderia colocar todas as possibilidades. Entendeu? Exatamente.
Cíntia, o número ele não vai começar com zero. Então, esse zero, ele não entraria na casa da centena. E aí você teria três possibilidades. Uma vez que você seleciona uma possibilidade para a centena aqui, o zero, ele volta a entrar na contagem para a casa da dezena. Então, você vai desconsiderar um dos três números que você colocou na centena. Vamos supor que saiu 3, mas entenda que ele é três possibilidades, não é o algarismo 3. E o zero ele volta a contar. Então, aqui você teria três possibilidades. E depois, duas possibilidades. Vocês precisam enxergar a condição do problema, porque no final é multiplicar, certo? Ficaria 3 vezes 3 vezes 2, exatamente. O que Luan comentou foi assim, ó, se a questão pedir que pode ter apenas uma vez o número, se o 3 foi usado, ele não pode, foi usado, não se pode usar mais o 3. Nesse caso, mas aí, ô Marcos, não seria 4 porque é distinto. Entendeu? Distinto, não estou citando separ. Então, o número ali na casa da centena descarta, sobra 3. Eu jogo uma casa para a dezena, o número ele sai para a casa da unidade, sobram 2. De fato, vai ser 3 vezes 3 vezes 2. Uma vez, ó, então o zero ele entra na segunda posição. Você tem que pensar assim. Essa é uma dúvida muito comum, tá? Tipo, lembra, Marcos, que a gente estava colocando 0, 1, 2, 3. Aí, para a casa da centena, eu não posso ter o zero. Então, o zero ele descarta. Ah, entendeu? Então tá ótimo. Então, vamos seguir. Respondendo à dúvida de Luan, foi assim, ó. Ian, se o número ele fosse repetido uma única vez, eu acredito que tenha... Não, achei que eu tinha trazido, mas não tem não. Eu vou ter que realmente citar aqui. Luan, se você de fato tivesse de novo, ó, vamos supor aqui, 1, 2, 3, 4. E aí você tivesse assim, ó, se fosse na centena. Centena, dezena, unidade. Dezena, unidade. Ou, unidade, dezena, centena. Pera. Luan, quando o problema ele pede para você fixar um valor em alguma casa, aqui você tem que pensar assim. A questão ela vai citar para você onde que esse valor está, porque ele passa a ser uma condição do problema. Então, assim, não é algo que você vai tirar do nada. A questão ela te conduz a enxergar onde que esse algarismo ele vai estar fixado e ele não repete mais. Se eu no meu problema eu falo que o algarismo 2 ele obrigatoriamente está na casa da centena, eu coloco apenas uma possibilidade, certo? Eu coloco apenas uma possibilidade. Não é o algarismo 1, não. É essa possibilidade do 2. E aí eu fixo esse valor e o restante eu posso contar. Então, para a casa da dezena, eu tenho 3 possibilidades. Se for distinto, para a casa da unidade, 2. Se for de maneira não distinta, para a casa da unidade, 3. Uma vez, Luan, que você fixa esse valor ali, ele não vai aparecer mais, mesmo se fosse ele podendo ser repetido, mas ele deixa de ser, ele está fixo naquele valor, tá? Então, fixou, qualquer outro número que você fosse sortear ou você fosse montar, ele sempre vai estar na mesma posição e não conta mais. Então, assim, dentro da situação que você falou, você já está descartando essas possibilidades que contrariam o problema, entendeu? Veja se você entendeu, Luan. Se não entendeu, eu penso em outra possibilidade para poder te ajudar, tá? Em relação a esses problemas, assim, por enquanto, tem alguma dúvida? Tem um delay de quanto tempo, Ian? Mais ou menos 30 segundos por aí, viu? Naquela situação que a gente fez, Luan, porque, por exemplo, cadê? Deixa eu ver. Foi essa daqui, não foi? Do 1008? Eu acho que foi.
Ele falou assim, quis dizer quantos números podem existir se o 3 ele foi usado uma vez e ele não pode ser mais usado. Vamos pensar numa situação mais genérica de 3 algarismos? Ponto. 3 algarismos, Luan, você tem 0 a 9 possibilidades. Correto? Você tem 10 possibilidades ao total. Porque você sempre vai formar com 0 a 9, né? Então, qualquer número é formado disso. Uma vez, é isso que eu estou falando. Uma vez que você tem, uma vez que ele foi usado, mas aí você botou, né, na centena. Aqui será o 3, então eu fixo uma possibilidade, certo? Eu fixei o algarismo 3, se ele for distinto, Luan, aqui passa a ser 9 e aqui passa a ser 8. Não teria mais 10. Você passa a ter 9 para a dezena e 8 para a unidade. Luan, entenda que ao final você vai multiplicar. E aí seria 1 vezes 9 vezes 8, 72 números. Uma vez que você fixa o algarismo 3. No final você só multiplica. Aí você inclui essas possibilidades. Respondi sua pergunta, Luan? Patrick, não fica perdido não, tá? A gente vai fazer mais alguns exercícios. E aí vai ficar mais tranquilo, pra você entender. Depois a gente vai fazer também uma de conjuntos, tá? Deixa só o Luan me situar aí, se ele entendeu o que eu tinha comentado. Tem mais alguma dúvida? Pode mandar, tá, gente? Aproveita, manda dúvidas relativo disso daí. Sacou, Luan? Ah, que bom, Luan. Show de bola. Vamos resolver essa situação aqui, ó, pra gente fechar essa parte inicial, tá? Na área de ciências humanas, existem 13 opções no vestibular da Unital. Um candidato, ele tem certeza quanto à primeira opção. Beleza. Então, você já existe aqui uma situaçãozinha. Ó, ele tem certeza quanto à primeira opção. Mas quanto à segunda opção, ele está em dúvida. Por isso, ele resolve escolher aleatoriamente qualquer uma nesta área. De quantas maneiras, ó Carol, de quantas maneiras ele poderá preencher sua ficha de inscrição, sendo a segunda opção necessariamente diferente da primeira. Lembra que eu falei que em algumas situações é melhor você desenhar? Essa é uma delas. Imagine que você vai preencher uma ficha de inscrição. E aí, Davi enxerga lá que ele tem duas opções para escolher. Davi 632. Ele vai encarar a primeira opção e a segunda opção. Agora, Davi, você tem a certeza da primeira opção. Então, quando você vai preencher essa ficha de inscrição, você não vai colocar na primeira opção 13 possibilidades, porque você já tem certeza da primeira. Então, em relação à primeira opção, só existe uma possibilidade, porque é aquela que você tem certeza. Não existe outra. Lembra que a segunda é necessariamente diferente da primeira? A opção que você seleciona aqui, ela não entra na segunda. Então, só sobram 12. Ao final do processo, você multiplica. Resposta, letra E. Por que que não é 13 vezes 12? Exatamente por conta da certeza da primeira opção. Poderia ter uma pergunta assim, ó Marco, mas Ian, e por que, como que seria uma questão onde eu teria que colocar 13 vezes 12? Uma vez que você teria lá, por exemplo, na área de ciências humanas, existem 13 opções no vestibular. Um candidato ele deve preencher a sua ficha de inscrição, de modo que a segunda opção seja necessariamente diferente da primeira. Uma vez que você não tem um valor fixado, você utiliza todas as possibilidades. 13 na primeira é diferente na segunda opção, 12 na segunda. 13 vezes 12 seria a resposta, tá? O que vocês vão sentir dificuldade por enquanto é a interpretação do problema, porque no final é multiplicar. Isso daí seria mais tranquilo. Tranquilo, turma? Se não fosse a certeza, seria 13 vezes 12? Exatamente, Patrick.
Exatamente. Se você tivesse essa possibilidade assim, ó, de preencher com 13 cursos, sendo a segunda opção necessariamente diferente da primeira. Mas eu estou em dúvida de qual escolher. Então, de quantas formas eu poderia criar o meu cartão de inscrição? Eu não fixei uma certeza em nada. Então, automaticamente, 13 vezes 12. Certo? Se você pudesse repetir o mesmo curso, seria 13 vezes 13. E aí você consegue criar essas situações. Alguma dúvida até aqui? Podem mandar, eu tenho a maior paciência do mundo para explicar. Então não podemos confundir com os algarismos com números de. Peraí. Então não podemos confundir os algarismos com número de possibilidade. Não, exatamente, Davi, exatamente, tá? O que isso é muito comum, principalmente quando você coloca formação de número. Porque quer ver uma situação quando a gente tinha assim, ó, 0, 1, 2, 3. Aí a gente falou, ó, turma, a gente vai formar aqui 3 algarismos, números de 3 algarismos. Aí eu falei, ó, aqui não pode o 0. Aí você coloca 3, o 0 entra, 3. Depois aqui você não repete, 2. Quando você está aprendendo contagem de formação de número, o erro mais comum que vocês cometem inicialmente é achar que esse número daqui é esse número daqui, ó. Não é. Encara sempre isso desde lá do início, a gente colocou assim, que você vai colocar ali as possibilidades. Né? Quantas possibilidades você tem? Isso aqui é uma situação de algarismo. Giovanni, na verdade, assim, ó, no edital da PMMG, eles trazem princípios de contagem. Aqui tem que ter uma distinção, vou fazer um comentário, isso é interessante, porque o que acontece? Olha só, quando a gente elabora questões de concurso, eu falo isso por conta da experiência que eu tive elaborando provas da Fundatec, o elaborador da questão, ao final do processo de criação, tem um espaço destinado para ele assim, ele precisa dizer que nessa questão ele utilizou tais e tais e tais tópicos do edital. No caso da PMMG, não existe combinação. Aí você vai falar assim, ué, Ian, mas combinação não está em análise combinatória? Tá. Mas está em técnica de contagem. Quando a gente traz no edital, Giovanni, princípios de contagem é PFC. Mesmo que você tenha permutação, mesmo que você tenha um arranjo, são técnicas que você utiliza PFC. Combinação não utiliza PFC. Aí combinação você teria que utilizar a fórmula. E aí essa fórmula, ela vai ser n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Isso aqui, para o edital da PMMG, não cai. Lá no edital da PMBA, que hoje à tarde, 2 horas, eu vou estar, vai cair. E aí, de tarde, se você tiver disponibilidade, eu vou trazer questões de combinação para a gente fazer exatamente isso. Aí já é, de fato, o tópico. Entendeu? PMMG é contagem, é multiplicações, interpretação de problema. Certo? Questão de anagrama. Luan, questão de anagrama pode ser. Porém, você tem que ter uma certa distinção da seguinte maneira. Anagrama é formação de novas palavras utilizando as letras da palavra original. E você pode ter palavra com letra repetida. Aí, a partir do momento em que você tem letra repetida, você tem que utilizar uma permutação com repetição. Entendeu? Já não é tão comum em contagem. Acaba sendo mais essas situações problemas. Mateus, arranjo são agrupamentos que você consegue resolver por contagem também. Por exemplo, quem já tem uma certa noção de análise combinatória, isso é só um comentário, tá? Tipo assim, não é para confundir ninguém não, é só para Mateus enxergar. Mateus, essa questão aqui é uma questão de arranjo.
Se você utilizasse lá o arranjo de 7 elementos selecionados 3, ficaria 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Isso aqui não é para confundir ninguém, é só para tirar a dúvida de Mateus, tá? Mateus, isso aqui ficaria, ó, 7 fatorial sobre 4 fatorial. O fatorial é para simplificar. Então, na verdade, você teria que escrever 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial. E aqui eu cortaria. Percebe que pela fórmula de arranjo a gente resolveu sem utilizar a fórmula? É porque arranjo é uma técnica de contagem que vem do PFC. Então, na verdade, assim, você resolver problemas de contagem, automaticamente você está resolvendo problemas de arranjo. O que você vai aprender de fórmula separada é uma combinação e uma permutação com repetição. Qualquer coisa é contagem. Aí você não precisa decorar fórmula nem nada. É mais interpretação de problema, certo? E aí eu respondo a dúvida de Mateus. Show de bola? Ó, eu tinha comentado daquela questão dos números. Eu quero comentar com vocês o seguinte aqui, ó. Existe uma maneira de você formar números e eles têm uma condição em relação a par e ímpar. Patrick, eu estou colocando aqui para você 5 possibilidades. E eu quero formar números de 3 algarismos, centena, dezena, unidade. Só que olha a minha condição, par e distinto. Como que ficaria? Manda no chat aí para mim. Vocês são de onde, gente? Enquanto vocês estão colocando aí para mim, tipo assim, vocês vão conversando comigo. Porque eu sou lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Tá? Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O povo daqui puxa o sotaque, viu, velho? Porque vocês não conhecem, não. Eu tô mentindo, amiga. Não puxa, não. Não puxa não, velho. Mineiro não tem sotaque, não. Fala bom aí. Bom. Uá! Bom, tá bom. Tá bom demais, bom demais. Ô, velho, que legal, mano. Agora você fez armadilha comigo. Genial. Ah, mano, que legal. Tipo assim, tem tanta diverso mesmo. Pô, que bacana, mano. Que bacana. Show de bola. Conseguiram resolver, turma, essa parte de par e distinto? Opa. Eu clico aqui. Ah, foi. Giovanni, a pergunta é assim, ó. Eu tenho 5 possibilidades que eu dispus para você. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero formar números de 3 algarismos. Então, continua sendo centena, dezena e unidade. E a minha condição agora é que o número seja par e ele automaticamente seja distinto. Aqui mora não é perigo, né? Mas eu sei que muita gente talvez possa errar uma situação de formação de números com essas características. Aí eu queria que vocês anotassem assim, ó. Quando que um número ele é par? Ó, Patrick já tá ali, ó, só um vizinho. Tô brincando, tá, Patrick? Ó, quando que um número ele é par? Por exemplo, 32 é par. Só que você só identifica que ele é par porque a casa da unidade é par. Certo? Ele é obrigatoriamente terminado em um número par. Entenda assim, a minha condição ela está fixada em par e distinto. Quando você tem, gente, formação de números pares e ímpares, a primeira coisa que você vai observar
é a casa da unidade. Porque para ser par, aqui tem que ser par. Aí você vai olhar as suas possibilidades e vai ver, poxa, ou é o 2 ou é o 4. Duas possibilidades. Entendam que esse 2 aqui não é o mesmo algarismo não, tá? Isso aqui, ó, não é o mesmo. São as possibilidades, porque ali eu tenho 2. Ou é o 2 ou é o 4 que vai sair. Uma vez que você seleciona um desses dois, percebe que ele não vai entrar mais na contagem? Vamos supor que saiu o algarismo 4 na unidade. Suponha que ele foi selecionado porque é distinto. Para a casa da centena, você tem 4 possibilidades. Para a casa da dezena, vamos supor que saiu 1. Você tem 3. Unidade 2, centena. Ô, Giovanni, você escreveu repetido, você botou ali, né? Unidade 2, centena 4, unidade 3. Luan, por que não é 5 vezes 5 vezes 2? Luan, anota, de novo, é tipo assim, isso é normal, tá? Luan, eu fixei essa condição aqui, ó. Distinto. Uma vez que foi distinto, não repete. Porém, Luan, se eu não tivesse colocado isso, sua resposta estaria correta, entendeu? Essa palavrinha de distinto, ela faz diferença demais na hora da resolução. Minha turma, tranquilo? Tem alguma dúvida? Show de bola essa parte de contagem, esclarecedor em relação aos estudos de vocês. Essa semana o que vocês mais vão ver aqui é a aula de matemática e estatística, tudo que você pensar aí vai estar aí, tá? Vai estar aí. Deixa só o povo dar. Ô Luan, principalmente porque essa parte de contagem, ela é interpretação. Então, assim, em relação à falta de atenção, começa a fixar, a grifar os pontos importantes. Faz algum desenhozinho de modo que você não esqueça, tá? Porque essa falta de atenção, ela realmente ela pode fazer você errar. O que talvez esteja na cara e você não anotou, entendeu? Então, que nem a gente estava grifando. À tarde tem PMBA, tá? E aí, à tarde, a gente vai resolver questões diversas. Porque como o edital ele já está muito próximo, já é esse mês, então, assim, o pessoal já tem aí algum tempo de que está estudando aí. Então, eu vou pegar diversos assuntos. Por exemplo, funções, MMC, MDC. Assim, sabe a equação do primeiro, segundo grau? A gente vai fazer um apanhado de muita coisa, mas sempre como revisão. Tá bom? Travou para mais alguém ou só para Dalila? Show de bola, né, Rian? Isso aí. De tarde estamos de volta. De tarde estamos de volta. Giovanni, eu posso comentar, até porque na prova do CFO caiu uma questão de propriedade de determinante. Eu não sei se você citou em relação ao que caiu na prova do CFO, que ele falou lá, né, determinante, coisas de Laplace e tudo mais. Então, meio que a gente viu uma questão recente, né? Pode ser também. Matrizes vai ter, pelo menos uma, para a gente comentar. Show de bola? À tarde estarei aí, se Deus permitir. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por vocês acompanharem um pouco mais de uma hora de live, próximo a uma hora de live, tá? Espero que tenha ajudado, de verdade. Segue lá no Instagram. Eu vou anotar de novo, que quando estiver aqui eu vou fazer o marketing mesmo. Segue lá. E também segue o Instagram do Monster, tá? Eu sempre falo, tenho passado a falar isso nos vídeos também. Então, ó, @professor. Quem quiser seguir, sinta-se à vontade. Teve dúvida, manda mensagem, manda áudio. Ian, isso aqui seria o quê? E eu vou responder. Tranquilo? E tem o Instagram do Monster também, @monster.
concursos. E quem não se inscreveu no canal, tem uma aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, de tarde estarei aí, beleza? Um mega coração pra vocês, que Deus abençoe a vida de cada um e fui. Valeu!